Boa noite. Estamos aqui mais um momento com o nosso irmão Leon Denis, que trouxe tantas coisas importantes para a ampliação do nosso conteúdo doutrinário. E estamos trabalhando o 17º capítulo, num segundo momento, para que nós possamos verificar quantas objeções ele teve, toda doutrina teve que enfrentar, né, as objeções sobre essa questão da reencarnação. Então, vamos ver o que o nosso irmão Leon Denis vai nos dizer. Vamos fazer a nossa prece inicial. Guias amigos espirituais, Mestre Jesus, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, refletindo sobre assuntos tão importantes e que podem, com certeza, ajudar esse momento difícil que estamos passando. Pedimos que possamos ser inspirados e que também utilizemos o nosso tempo refletindo sobre esses ensinamentos e como aplicá-los no nosso dia a dia. Sendo assim, pedimos permissão para iniciar dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, ver o que o nosso irmão nos traz nesse capítulo 17, as vidas sucessivas, as provas históricas, na segunda parte. Ele está reportando aqui as origens dos franceses e ele trouxe a ideia das vidas sucessivas na terra de Galhas. Essa ideia vibra nos cantos dos bardos, sussurra na grande voz das florestas. E ele traz uma parte de um canto bárdico. Debati-me em 100 mundos, em 100 círculos vivi. É um canto bardo. Então, aí você já vê o quanto o povo de Gália, né, era muito ligado à natureza e ouvia, né, a voz da natureza, ouvia a voz de alguma coisa além da natureza. E nesse canto, ele já fala que debatia em 100 mundos, considerando que realmente o espírito vinha circundando vários mundos através das vidas sucessivas. A tradição nacional, por excelência, inspirava aos pais dos franceses o desprezo da morte. Heroísmo aos combatentes deve ser amada por todos aqueles que se sentem vinculados pelo coração ou pelo sangue à raça céltica, móvel, entusiasta, generosa, apaixonada pela justiça, pronta sempre a lutar em prol das grandes causas. Então, era um povo realmente muito sanguíneo, guerreiro, e que se metia em qualquer situação que aparecesse para eles realmente vibrarem, lutarem. E aí a Gália conheceu a doutrina e possuiu essa doutrina numa forma original, soube tirar consequências dessa doutrina, que muitos países não conseguiram alcançar. E eles tinham 3 unidades primitivas: Deus, luz e liberdade. É muito bonito isso, né? Essas 3 unidades: Deus, luz e liberdade. Isso é que daria o conteúdo da nossa vida, no modo geral, né? Do universo. Deus, luz e liberdade. Lembrando que tanto Allan Kardec como Leon Denis já estiveram aí. Eles viveram entre esses druidas. Então, nada mais lógico do que eles trazerem a doutrina para nós. Porque, apesar de, na consciência deles, eles parecerem que ainda não conheciam a doutrina, mas se nós percebermos o andamento da vida deles, como do Leon Denis, por exemplo, que assim que viu o Livro dos Espíritos já ficou logo interessado em comprar o livro.
Allan Kardec, ele recebeu logo, aceitou logo a missão, porque dentro deles tinha aquela questão da intuição, da inspiração, que eles já estavam trazendo desse preparo deles na Gália, e em especial entre os druidas. Outra reflexão deles é: nenhum ser é joguete da fatalidade, nem favorito de uma graça caprichosa, visto preparar e edificar por si próprio os seus destinos. Então, o que ele está dizendo assim aqui? Que nós somos responsáveis pelo burilamento do destino. Ninguém é joguete de fatalidade. Eu tinha que acontecer, tinha que estar nesse caminho. Não, não tinha. Você escolheu a oportunidade que estava na sua frente e agora está nesse caminho. É isso que eles realmente querem dizer com esse texto. Quer acrescentar alguma coisa, Ricardo, aqui? Não, ainda não. Não, né? Mas é uma coisa bonita, né? Sim, é muito interessante. Na verdade, sim, na verdade ele mostra esse entrosamento que eles tinham com a natureza, né? Isso, toda essa questão desse entendimento de que nós não temos só essa existência e por conta disso eles não tinham, não eram presos a essa vida material, né? Então eles tinham uma oportunidade realmente de viver uma vida sabendo que tudo aquilo que eles estavam fazendo agora ia ter consequências, né? Ou seja, eles já tinham aquilo que o Espiritismo trouxe, eles já tinham, é óbvio, de uma forma mais primitiva, mas já tinham uma sabedoria muito grande, né? É um povo que realmente tem muita a nos ensinar. Porque eles conversavam com a natureza, então o acesso deles ao universo era muito mais rápido. Exatamente. Né? Era direto. A gente não, a gente tem uma opção de intermediários dentro de nós e fora de nós, né? Porque dentro de nós é uma opção de crença, de machismos, de orgulhos, né? De senões. Eles não, era natureza e ponto. Respiravam a natureza, falavam com a natureza, dividiam respeitavam a natureza, né? Respeitavam a natureza. Eles tinham uma harmonia com a natureza. Então eles exatamente. tinham essa facilidade, né? De viver sabendo que aquilo ali tudo era para ser respeitado, era para ser usado com sabedoria, né? É muito bonito, realmente. Nos combates contra os romanos, Devois de Jubainville é um professor do Colégio de França. Os druidas ficavam imóveis como estátuas, recebendo feridas, sem fugir e sem se defenderem. Olha só que coisa, hein? Exatamente. Sabiam que eram imortais e contavam achar em outra parte do mundo um corpo novo e sempre jovem. Eles não tinham nenhum receio da morte. Da morte. Enfrentavam e tinham coragem, sabendo que muitos iam morrer. Os druidas não eram somente homens valentes, eram também sábios profundos. Seu culto era o da natureza, celebrado sobre a abóbada sombria dos carvalhos ou sobre as penedias batidas pelas tempestades. As tríades proclamam a evolução das almas partidas no Anofim, o abismo, subindo vagarosamente a longa espiral das existências, a Brede, para chegarem, depois de muitas mortes e renascimento, a Gurinfid, o circuito da felicidade. Então, eles criaram uma sequência na vida, né, que começava lá com Anofim, depois a Brede, depois Gurinfid. E isso, todo o trabalho dos druidas eram baseados em tríades. Esse é o símbolo deles, e tudo era baseado em tríades. As tríades são o mais maravilhoso monumento que nos resta da antiga sabedoria dos bardos e dos druidas. Abrem perspectivas sem limites, vista admirada do investigador. Aqui eles citam três, que estão referindo exatamente
ao assunto que a gente está discutindo, que é a vidas sucessivas. A tríade 19, 3 condições indispensáveis para chegar à plenitude: ciência e virtude. Transmigrar em Abred, transmigrar em Gilfield e recordar-se de todas as coisas passadas até Anolf. Então, aqui lembra muito, né, o Cabalá, que tem a árvore de Zefiró, que também tem todo esse processo de graduação, né, até chegar a um novamente. E ele fala muito disso, né? São indispensáveis à plenitude você ir transmigrando os pontos, né? O primeiro, que sai do abismo, né? Para chegar, para transmutar as coisas do abismo, eu preciso chegar primeiro ao Abred, que está nessa parte dos nossos nascimentos, né? O Abred. E o Gonfield, que seria um ponto da felicidade. Tudo isso para desapegar lá do passado, né, do abismo, aquele Anunf, né? Anunf. Acho lindo esse trabalho. A tríade 21, 3 meios eficazes de Deus em Abred, círculo dos mundos planetários, para dominar o mal e vencer a sua oposição em relação ao círculo de Greenfield. Círculo dos mundos felizes. A necessidade, a perda da memória e a morte. Olha só. Quer dizer, para eu chegar nesse... para dominar o mal, para chegar a esse mundo feliz, eu tenho que passar por necessidade, por perda da memória, que é o esquecimento do passado, e a morte, que é a transição de vidas e vidas e vidas. Que isso, né, Ricardo? Olha só. Já conheciam tudo isso, né? Oi? Pois é. Já conheciam tudo isso. E alto estilo, né? Alta sabedoria, né? Exatamente. A outra tríade que ele aborda aqui é a 36, os 3 poderes, fundamentos da ciência e da sabedoria. A transmigração completa por todos os estados dos seres, a lembrança de cada transmigração e dos seus incidentes, o poder de passar de novo, à vontade, por um estado qualquer, em vista da experiência e do julgamento. Será isso obtido no círculo de Gonfield. Aqui lembra muito aquela questão do exame de consciência, né? Que aqui está dizendo que a gente tem que poder passar de novo a lembrança dessas transmigrações, porque cada vez que eu chego no mundo espiritual, eu faço esse exame de consciência. O que eu fiz? Já eu quero voltar, porque eu quero reparar aquilo ali, me arrependo, né? Exatamente. Quando a gente se arrepende, a gente volta. Depois esquece e pergunta por que está ali, né? Depois reclama, né? De estar com todas aquelas atribulações. Né? E não acreditam que foram eles que escolheram. É a consciência deles, né, que escolheu, né? Exatamente. É difícil mesmo a gente acreditar que a nossa consciência possa ter aceitado, né, vidas assim tão difíceis, né? É verdade. Queremos crescer. Se queremos crescer... E me parece que quando a gente vai, né, quando a gente desencarna, né, a gente entra naquele ambiente espiritual, a gente sente a nossa luz tão fraquinha, né? Não é isso? Que a gente pede realmente para poder resolver todas essas questões. A gente tem essa dor moral, né, de não ter cumprido aquilo tudo que foi combinado, né? Então acaba que a gente pede. Só que o véu do esquecimento e o ambiente em que a gente encarna, né, faz com que a gente acabe esquecendo mesmo, né? A gente não segue como é que eu poderia dizer, aquelas tendências, aquelas situações que a gente tem, aquelas inspirações da nossa própria consciência. Exatamente. O planejamento, eu tenho que ir porque eu tenho que ser uma pessoa mais amorosa, eu tenho que ir porque eu tenho que ter mais paciência. Aí entra no desafio. E o desafio é pesado pra caramba, entendeu? Exatamente. Aí pronto. Olha, a gente
Caindo de novo, né? Exatamente. Mas a gente estudando a doutrina espírita, a gente começa a entender todo esse mecanismo e facilita, de certa forma, para a gente, né? A gente já não fica tão perdido, né? Mas aí é que é pior, porque agora a gente entende aí, a gente não pode errar mesmo. Não, mas você, pelo menos, você já está trabalhando numa coisa que você já está sabendo o que foi, o que está sendo e o que vai ser. Aí a escolha é sua também. A gente tem essa oportunidade. Pois não é isso? é. A gente tem o Aí livre-arbítrio. o compromisso Então, é maior. Sim, mas é um compromisso que você maior. segue pisando passos firmes. Você sabe o que você está fazendo. Se você está se desviando, nós temos o nosso guia, nós temos o nosso modelo. A gente se desviando dele, a gente sabe. Agora, o que a gente diz muito, né? A carne é fraca. Na verdade, não é a carne, é o espírito que é fraco, né? É verdade. Então, olha, certos autores entenderam, conforme a interpretação que deram aos textos básicos, que as vidas ulteriores da alma continuavam exclusivamente nos outros mundos. Apresentamos 2 casos que demonstram que os gauleses admitiam também a reencarnação da Terra. Extratamos-nos do Cours de Littérature Celtique, do Dr. Darbois de Jubainville. Então, ele está sempre escrevendo, escreveu aqui o livro dele, Os Druidas e os Deuses Celtas. Também tem um livro do Leon Denis, né? Sobre essa questão, comentários do... como é? O gênio céltico e o mundo invisível. Exatamente. O gênio céltico, que ele fala sobre essa questão, realmente até de Kardec, né? Isso, Kardec ajudou ele na elaboração desse livro. E é interessante que ele deixou esse livro para a gente, né? Sim. Inclusive, ele deixou esse livro para a gente, é uma coisa interessante, foi a última obra dele, né? E é justamente sobre um assunto que é importante a gente reviver, né? Eu estava pensando nisso outro dia, né? Olha só, essa obra dele, que remete lá à época dos celtas, como que eles viviam, como eles respeitavam a natureza, como eles eram harmoniosos com a natureza, que é uma coisa que nós estamos realmente precisando resgatar. Nós estamos precisando ler livros como esses, que mostram como havia essa harmonia entre o homem e a natureza. Nós precisamos resgatar isso. Aqui tem um livro, né? Comentário sobre a Guerra Gálica, de Júlio César. Sim. Isso, exatamente. Isso é muito interessante, né? Porque o Caio Júlio César, né? Foi através dessa campanha que ele fez para a conquista da Gália, que ele conseguiu muito poder, conseguiu a riqueza, né? E acabou, quando terminou essa guerra, quando eles conquistaram, né? Ele foi ordenado, o Senado de Roma ordenou que ele desfizesse do exército e voltasse para Roma. Ele se negou. E aí, olha só que interessante, né? Ele marchou com os exércitos para a Itália e quando ele entrou, ele descumpriu uma lei que eles tinham, começou uma guerra civil e ele acabou sendo o primeiro ditador de Roma. Olha só como é que a história está mostrando coisas para a gente aí. Não é isso? E aí, o interessante desse livro aqui é que a gente vai perceber aqui, pelo que ele descreve, que ele tinha um respeito pelos gauleses. Olha só como é que é interessante aqui, né? Esse livro, né, consta dedicatória a Pedro II, né, pelo tradutor do latim para o português, né? E ele exalta Caio Júlio César, né, que foi o autor do livro, como um dos maiores homens e principais escritores da antiguidade, né? O tradutor cita Júlio César como grande nas armas, grande nas letras e grande na ciência, de dirigir homens em geral, né? Só está faltando aí talvez um pouquinho de moral, né? Talvez aqui baixar um pouquinho de orgulho, né? Isso, porque e aí ele diz aqui, César conquistou boa reputação militar e dinheiro durante as guerras gálicas, que foram de 58 a 50 a.C. Ao final da Guerra Gálica, aquilo que eu falei, recusou a dispensar seu exército, que gerou uma guerra civil, da qual foi vitorioso e tornou-se o primeiro ditador perpétuo de Roma, 49 a.C., né?
E aí tem aquele Império Romano todo aí que a gente vê com aquela grandeza toda, só que, infelizmente, foi uma oportunidade que teve de trazer um benefício para a humanidade, trouxe um benefício para a humanidade, mas também trouxe muita escravidão, né? Muita injustiça. Né? Então, ou seja, a espiritualidade é obrigada a intervir e mudar esse cenário que foi a derrocada do Império Romano. Né? Bom, no livro 6, né, dessa obra, Comentário sobre a Guerra Gálica, ele, segundo Júlio César, né, descreve, né, os druidas. Os druidas foram um dos gêneros de homens prestigiados em toda a Gália, conhecedores das coisas sagradas, tratavam de sacrifícios públicos e particulares, explicavam as doutrinas e as cerimônias da religião, instruíam os adolescentes, decidiam discórdias públicas e particulares, julgavam crimes, assassinatos, disputas de herança, limites territoriais, estabeleciam recompensas e castigos. Se algum particular ou povo recusava sujeitar-se à decisão, era proibido na participação em sacrifício, o que entre eles era uma pena gravíssima. Né? Então, para a gente ver, apesar de eles terem todo esse conhecimento, ainda por serem muito brutalizados, eles ainda utilizavam aí o sacrifício. Né? Mas faz parte toda essa questão relacionada à evolução. Né? Entre os druidas, um exercia a autoridade suprema, quando ele morria, ou um outro o substituía, por se sobressair em dignidade, ou era realizada a eleição, ou algumas vezes era decidido pelas armas. Muitos, fosse por desejo próprio, ou enviados por seus pais ou parentes, os procuravam para instruir-se na sua ciência. Aprendiam um grande número de versos. Alguns gastavam 20 anos nesse estudo. Então, para ele se formar, né, se tornar um druida, ele precisava decorar, porque eles não tinham isso escrito, né? Precisava decorar todos esses versos aí para que eles pudessem conhecer toda essa doutrina deles. Né? Não era permitido escrever os versos, como eu falei, né? Sendo utilizado para tudo mais, fosse negócio público particular, caracteres gregos. Né? Então, alguma coisa eles tinham por escrito. Né? Júlio César achava que os ensinamentos druidas eram assim passados por dois motivos, né? Ou seja, eles não usavam a linguagem escrita, né? Para toda essa doutrina deles. Né? Ele achava, primeiro, acreditavam que as almas não pereciam, mas passavam depois da morte de um a outros corpos, o que fazia desprezar a morte. O fato de passar oralmente é que eles não queriam que passasse pelo povo, cultivando a memória, né, daqueles que aprendiam. Isso, você me desculpa, é que eu me confundi realmente. A questão exatamente, eles não queriam que se espalhasse pelo povo e para o cultivo da memória daqueles que aprendiam. Ou seja, não queriam espalhar, disseminar aquela doutrina. E, em segundo lugar, eles entendiam que o druida ele tinha que ter a capacidade de guardar na memória aquilo tudo. Né? Discursavam a mocidade sobre os astros e seu movimento, sobre a grandeza do mundo e da terra, sobre a natureza das coisas, sobre a força e o poder dos deuses imortais. Então, pela essa descrição dos druidas, a gente entende como eram pessoas realmente muito esclarecidas. Eram juízes, eram professores e tratavam de vários assuntos aí relacionados à orientação do grupo. Né? Segundo as tríades também, a gente anotou aqui, que é justamente nesse livro do Leon Denis, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, no capítulo 7, Síntese dos Druidas, as tríades, objeções e comentários, né? Ele comenta que, de acordo com as tríades, há 3 fases ou círculo de vida, né? Conforme a própria Regina tinha falado, né? O Novo, ou círculo da necessidade, onde o ser começa sob a forma mais rudimentar. Então, é o início da formação daquele ser. Né? Em Abred, ele desenvolve-se de suas vidas em vidas no seio da humanidade, adquire a consciência e o livre-arbítrio. Então, ou seja, primeiro ele veio lá naqueles, né, reino mineral, meio do reino vegetal, reino animal, e agora no Abred ele já está na humanidade, né? Ele já seria no reino hominal. Né? Por último, em Gwynedd,
ele goza da plenitude da existência e de todos os atributos, livre das formas materiais e da morte. Ele ascende para a perfeição mais elevada e atinge o círculo da felicidade, ou seja, ele já estaria no reino angelical. Olha só que interessante, isso aqui, se a gente fizermos uma associação com a doutrina espírita, eles já tinham esses conceitos todos. Muito interessante, né? Esse povo, né? Que mais uma vez ressaltando, através desse estudo, desse livro de Leon Denis, né? O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, eu acredito que a gente tenha muito a conhecer, muito a saber, a aprender, considerando inclusive que Joana d'Arc e Kardec auxiliaram ele nessa obra. Sim, com certeza. Todos eles foram druidas. Isso, exatamente. Vieram juntinho para a doutrina. Então, nós vemos aqui o livro de Darbois Jubanville, que demonstra que os druidas, os gauleses, admitiam também a reencarnação na Terra. Os celtas não confiavam à escrita, contentavam com o ensino oral. E a doutrina reapareceu na França moderna, foi reconstituída ou sustentada por escritores ilustres, que ele dá vários escritores aqui, Bonnet, Dupont, Ballanche, Jean, Fourier, Renaud, Henri Martin, Pierre Leroux, Fourier, Equino, Michelet, Victor Hugo, Flammarion, Flammarion, Pessane, Fauvin, Estrada, etc. Né? Flammarion foi muito importante no trabalho de Kardec, foi ele que leu, inclusive, no túmulo de Kardec, na hora do enterro lá, ele que leu a carta, né? Que se encontra no livro O que é Espiritismo. A carta. Exatamente. Aquela parte da Gênesis, né, que fala sobre a astronomia também é dele, né? Dizem alguns aí até que ele foi a reencarnação. Cara, me esqueci. Flammarion? Camille Flammarion foi a reencarnação. Agora eu não lembro também, não. Então, aqui, nos anais de Tigernach, fixam a morte de Find, no ano 273, na nossa era, na Batalha de Arbreia. Um segundo nascimento, diz Darbois de Joinville, dá-lhe nova vida e um trono na Irlanda. Quer dizer, ele morreu numa batalha e na outra vida ele conseguiu um trono na Irlanda. Os celtas praticavam também a evocação dos mortos. Levantara-se uma controvérsia entre Morgan e Formal a respeito da morte do rei Folhá, da qual ele fora testemunha ocular, e do lugar onde este rei perdera a vida. Ele evocou, diz o mesmo autor, do reino dos mortos, Gaoité, seu companheiro nos combates. No momento em que o terceiro dia ia expirar, o testemunho de Caeté fornece a prova de que Morgan falara a verdade. Quer dizer, no final já acaba falando a verdade, né? O cara já tinha morrido. Isso. O outro lado da reencarnação, o outro fato, remonta a época muito mais antiga, algum tempo antes da nossa era. Aika Airan, rei absoluto da Irlanda, desposara Etain, filha de Etá. Etain, já alguns séculos antes, havia nascido em país céltico. Nessa vida anterior, foi filha de Ailiu e esposa de Mider, deificado depois de morto por causa de suas façanhas. É provável que na história dos tempos célticos se encontrassem numerosos casos de reencarnação. Mas, como se sabe, os druidas nada confiavam à escrita e contentavam-se com o ensino oral. Os documentos referentes à sua ciência e filosofia são raros e de data relativamente recente. E aí já vem da memória, né, das pessoas que viveram lá. A doutrina céltica, decorridos séculos de esquecimento, reapareceu na França moderna, foi reconstituída ou sustentada por toda a pleiade de escritores conspícuos.
Bonnet, Dupont, aí foi os que eu já citei aqui. Então, na doutrina dos druidas, tem sempre essa questão. Deus, a perenidade do universo e a imortalidade das almas, tal qual a doutrina espírita. Né? Isso. Eu lembrei, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, o Camille Flammarion, ele foi a reencarnação, dizem alguns estudiosos, de Galileu Galilei. Ah, sim. Então, ele achava que ele estava recebendo, né, o espírito de Galileu Galilei. Então, alguns dizem que, na verdade, ele estava buscando na própria... Era um fenômeno anímico, não era um fenômeno mediúnico. Ele estava buscando na própria alma dele. Ah, que interessante, né? Os conhecimentos estavam lá, né? Dentro dele. Ele estava relembrando, que nem o Platão falava, né? Ele estava relembrando. O que ele falava, né? Aprendizagem é relembrar, né? Relembrar, o Platão falava, exatamente. Recordação. A aprendizagem é recordação. Isso. Agora nós vamos entrar no nosso querido irmão Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Graças a ele, graças à escola espírita, de que ele é o fundador, a crença na vidas sucessivas da alma vulgarizou-se, espalhou-se por todo o Ocidente, onde conta hoje milhões de partidários. O testemunho dos espíritos veio dar-lhe sanção definitiva, à exceção de algumas almas em grau atrasado de evolução, para quem o passado está ainda envolto em trevas. Todos, nas mensagens recolhidas na França, afirmam a pluralidade das experiências, das existências e o progresso indefinido dos seres. Então, a gente aqui está trazendo de novo a questão dos espíritos terem confirmado, e aí entra a questão da ciência espírita, né? Através da confirmação dos espíritos. A vida terrestre, dizem eles, em essência, não é mais do que um exercício, uma preparação para a vida eterna. Limitada a uma única existência, não poderia, em sua efêmera duração, corresponder a tão vasto plano. Então, não tem mesmo a gente dizer que numa vidinha só, uma existência só terrestre, a gente ter absorvido um conteúdo enorme de vivências e de experiências, né? Exatamente. Que a gente vê. Lá no túmulo de Revel, a gente vê o desenho da casinha céltica, né? Isso, exatamente. Nós temos aqui no livro Os Celtas e o Espiritismo, né, de Eugênio Lara, no capítulo 7, né, o Druida de Leão, que é justamente Kardec, o túmulo de Rivail foi construído no formato de um dolmen. O que seria o dolmen? São monumentos megalíticos, né, do grego megalos, grande, e litos, pedra, que designam a construção monumental com base em grandes blocos de pedras rudes, né? Então, o nome deriva do bretão. Dol é mesa e men pedra. Então, o túmulo de Kardec, né, ele tem essa estrutura, né, de colunas, um tampo, né, onde embaixo dele tem um busto dele, né, e essa pedra, né, que serve de tampo por cima, né, é a que tem essas inscrições aí: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Sim. Tal é a lei, né? No busto dele também tem uma pedra embaixo, que tem também, né, uma homenagem a ele, né, fundador da filosofia espírita, né, Kardec, né, tem o nome dele, Kardec, fundador da filosofia espírita. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então, esse túmulo aí é interessante, né, essa questão que ele está lembrado aquele passado druida dele, né? Então, fizeram em homenagem a ele, especialmente, não foi por acaso, né? Pensaram lá como poderiam homenagear ele depois
do desencarne dele, e aí fizeram essa estrutura aí nesse formato aí que lembra lá um costume celta, né? Está sempre cheio de flores, né? As pessoas gostam de levar flor para lá. E ficam ali fazendo oração como se estivessem diante de um santo. É muito interessante. Então, aí nós temos aqui a questão das reencarnações como sendo os degraus de subida que todas as almas percorrem em sua ascensão. Essa escada misteriosa que, das regiões obscuras, por todos os mundos da forma, nos leva ao reino da luz. Nossas existências desenrolam-se através dos séculos, passam, sucedem-se, renovam-se. Em cada uma delas, largamos um pouco do mal que há em nós. Lentamente, avançamos, penetramos mais na via sagrada, até que tenhamos adquirido os méritos que nos hão de dar entrada nos círculos superiores, donde eternamente irradiam a beleza, a sabedoria, a verdade, o amor. Então, nesse processo, né, a gente vê, no processo de reencarnação, a gente vê essa ascensão, né, dessa escada, que não é uma escada mais giros, mas que ela vai até onde a gente tiver condição de ir, né? Não tem. Aí tem uma explicação que você encontrou sobre a escada de Jacó, que teve um sonho, né? Ele teve um sonho com uma escada que todo mundo subia e descia. Conta pra gente aí a escada de Jacó. Né? Certo. Então, nós temos aqui, né, em Gênesis 28, né, versículos de 10 a 19, né, que é Gênesis da Antiga Aliança, né? A escada de Jacó, em hebraico, Sulam e Yaakov, refere-se à escada mencionada na Bíblia, né? Que se caracteriza, onde se caracteriza o meio que era empregado pelos anjos para subir e para descer do céu. Foi imaginada pelo patriarca Jacó num dos seus sonhos, depois de ter fugido da confrontação com seu irmão Esaú. Quando Jacó teve a visão durante o sono de uma escada cujos pés repousavam sobre a terra e cujo topo chegava aos céus. Anjos continuamente subiam e desciam através dela, prometendo-lhe a bênção de uma numerosa e feliz posteridade. Quando Jacó acordou, ele estava cheio de gratidão e consagrou o local como a casa de Deus. Então, essa aí é a explicação da Bíblia que a gente tem para a escada de Jacó, né? E aí nós temos uma referência à escada de Jacó na Revista Espírita, de setembro de 1868. Né? É feita a análise do livro Conferências sobre a Alma, de Alexandre Chazerey, relatando ser uma obra das que trata de maneira mais completa o princípio da pluralidade das existências. E isso é interessante também, porque esse artigo da Revista Espírita, ele é sobre o que nós estamos tratando, é sobre as provas históricas da reencarnação. Então, é muito interessante também que a gente busque fazer uma leitura, né? E aqui, apesar, né, de ter alguns pontos controvertidos, é dito lá na Revista Espírita, né, tem muita coisa, né, nesse livro que pode associar-se ao espiritismo, né? Então, ele apresenta no trecho do livro, né, a citação da escada de Jacó da seguinte maneira, né? Lê-se, por exemplo, na Profissão de Fé do século XIX, que é uma obra de Eugênio Pelletan, pela irresistível lógica da ideia, creio poder afirmar que a vida mortal terá o espaço infinito como lugar de peregrinação. O homem irá, pois, sempre de sol a sol, subindo sempre, como na escada de Jacó, a hierarquia das existências, passando sempre, segundo o seu mérito e o seu progresso,
de homem a anjo, de anjo a arcanjo. Então, aqui ele descreve aqui justamente essa questão dessa caminhada que nós fazemos, e podemos até dizer, lembrar novamente, né, Regina, aquela espiral, não é isso? Aquela subida em espiral que a gente está sempre fazendo, né, justamente para poder alcançar lá a condição de espírito puro, que seria justamente como se nós estivéssemos numa escada em espiral, à medida que a gente vai tendo as nossas existências, para que a gente possa desenvolver o nosso espírito e chegar à angelitude, né? É interessante essa comparação que é feita aqui, né? Exatamente. E aí, continuando no estudo da obra dos povos, não nos mostra somente o caráter universal da doutrina parigenética. Permite-nos, talvez, seguir o caráter, o encadeamento grandioso das causas e dos efeitos que repercutem através dos tempos, na ordem social. Então, além de ver o caráter universal, também vemos a questão da ordem, os efeitos, né, na ordem social. Nela vemos, principalmente, que esses efeitos renascem de si mesmos e voltam à sua causa, encerrando os indivíduos em nações na rede de uma lei inelutável. Então, indivíduos, individualmente e coletivamente, nós estamos presos a essa rede que faz parte dessa lei, que a gente não pode lutar contra ela. E isso aí, a gente se coloca nessa rede justamente por causa desse fato aqui. Os efeitos renascem de si para si mesmo, voltam à sua causa. O homem planta e colhe. Ele planta e vai colher o que ele plantou. Não tem outra maneira. Então, sob esse ponto de vista, as lições do passado são surpreendentes. Há um cunho de majestade gravado no testemunho dos séculos que impressiona o mais indiferente homem, o que nos demonstra irresistível força do direito. Mas, de novo aí, todo o mal feito, o sangue vertido, as lágrimas derramadas, recaem cedo ou tarde sobre seus autores, indivíduos ou coletividade. Novamente aí, o homem fez, vai colher. Plantou, vai ter que colher. Os mesmos fatos criminosos, os mesmos erros, produzem as mesmas consequências nefastas. Enquanto os homens persistem em se hostilizar uns aos outros, em se oprimirem, em se dilacerarem, as obras de sangue e luto prosseguem. E a humanidade sofre até ao mais profundo das suas entranhas. Há expiações coletivas, como há reparações individuais. Através dos tempos, exerce-se uma justiça imanente que faz desabrochar os elementos de decadência e destruição, os germes de morte que as nações semeiam no seu próprio seio, cada vez que transgridem as leis superiores. Então, não tem como. Vai ter que reparar o caminhozinho que furou, né? Deixou buraco, é você que vai lá. Já prepara, quando vem na outra encarnação, já vem com areia, cimento, pedra, né? Para poder tapar os buracos. Se a gente não vier preparado, vai ficar achando que Deus está perseguindo a gente, né? Mas Deus está me perseguindo, eu não fiz nada disso. E aí você coloca aqui a questão da revista espírita. O que você achou dessa revista espírita? Sobre essa questão das expiações coletivas. Achei muito interessante, né? Ele falar de expiações coletivas, né? Isso, exatamente. Então, nós temos aqui na revista de outubro de 1869, né? Nós pegamos aqui apenas um trecho, né? Que é o trecho final das observações de Allan Kardec acerca de resposta sobre justamente essa questão de expiações coletivas, né? Então, o que a gente destacou aqui
é que os homens de antigamente, baseados nos testemunhos de seus sentidos, afirmavam ser o Sol que gira em torno da Terra. No entanto, esse testemunho os enganava e prevaleceu o raciocínio. Ou seja, em determinado momento, o homem atingiu um conhecimento cultural, científico, que ele abandonou essa ideia equivocada, né? Então, aí ele faz uma comparação, né? O mesmo se dará com os princípios que o Espiritismo sustenta. Desde que se disponham a estudá-los sem prevenções, e então a humanidade entrará real e rapidamente numa era de progresso e de regeneração, porque já não se sentindo isolados entre dois abismos, o desconhecido do passado e a incerteza do porvir, os indivíduos trabalharão com energia por aperfeiçoar e multiplicar os elementos da felicidade que são obra deles, porque reconhecerão que não é devida ao acaso a posição que ocupam no mundo e que eles próprios gozarão no futuro, em melhores condições, do fruto de seus labores e de suas vigílias. É que o Espiritismo lhes ensinará que, se as faltas coletivamente cometidas são expiadas solidariamente, os progressos realizados em comum são igualmente solidários, princípio em virtude do qual desaparecerão as dissensões das raças, de famílias e de indivíduos, e a humanidade livre das fraldas da infância avançará célere e virilmente para a conquista de seus verdadeiros destinos. Então, é bem interessante aqui essa questão que ele coloca, né? De tanto a gente errar e a gente ter que buscar acertar novamente numa próxima encarnação, a gente vai acabar se consertando. E aí vai desaparecer essas divisões todas que, infelizmente, a gente ainda vê de raças, de famílias, de indivíduos, né, de crenças, né? Tudo isso que faz com que a gente entre em conflito, vai chegar um momento que vai desaparecer essa questão. A gente vai cada vez mais entender que somos irmãos, somos todos filhos do mesmo Criador, e que todas essas questões que a gente está deixando a matéria, as nossas sensações, as nossas vaidades, os nossos orgulhos sobressaírem, na verdade estão prejudicando a gente. Nós, inclusive, estamos passando, né, não podemos esquecer, né, por um momento em que está nos chamando a refletir mais, a nos preocuparmos com os outros, não é isso? Pensarmos mais coletivamente. E vamos ver se a gente consegue ter um aprendizado bom, para que a gente possa, conforme ele está falando aqui, também gozar desses progressos que nós solidariamente podemos almejar também. Não é não precisamos ter sofrimento, não é isso? É interessante essa questão da expiação coletiva, porque se eu tiver que reparar um erro que um grupo todo me levou a fazer, tá certo que eu tive a escolha de ir também, mas é muito mais forte eu vir mais tarde com solidariedade para me ajudar naquela questão. Porque várias pessoas estão passando pelas mesmas coisas e eu começo a ter mais consolo. Não sou só eu que estou passando fome, não sou só eu que estou com dificuldade. Então, vamos nos unir para poder passar por isso. E mal sabem que ali tem o fruto dessa expiação coletiva, né? Exatamente. E a ferramenta para que a gente possa se instruir é o Espiritismo. Ele fala aqui também. É através do conhecimento do Espiritismo que a gente pode se orientar para se libertar de tudo isso. É isso? A gente está precisando se libertar, né? Nós estamos presos a coisas que não estão nos beneficiando, né? Aí volta a história, né? A verdade nos libertará. Exatamente. Mas a gente tem que querer também saber da verdade, né? Tem que aceitar que existe uma verdade além daquela que a gente está conhecendo. E sempre buscando, né? Exatamente. A gente não vai conhecer sempre. Não há um conhecimento absoluto ainda. Não, então, não temos condição. Tem sempre que há mais, quer mais isso, quer mais isso, quer mais isso. Exatamente. As pessoas não querem, tá bom assim, eu já conheço tudo. Aí tá... Não, falta muito ainda.
Falta muito. Então, se nós olharmos a história do mundo, nós vamos ver que a adolescência da humanidade tem os períodos de perturbações, de desvarios, de experiências dolorosas. Através de suas páginas, desenrola o cortejo das misérias consequentes, as quedas profundas alternam com as elevações, os triunfos com as derrotas. Aí nós estamos vendo exatamente o que está falado anteriormente, né? As faltas coletivas, as faltas individuais são mostradas nesse cortejo. No cortejo das misérias, no cortejo das quedas, nos triunfos, nas derrotas, né? Que é se você tem triunfo, porque você tem merecimento. Mas se você tem derrotas, é porque você não soube escolher. Você não prestou atenção, né? Não é? Isso, tem que repensar, exatamente. Então, nesse contexto todo universal, nós temos o mesmo processo. Não tem ninguém que passe por processo diferente. Todos passamos pelo mesmo processo e estamos todos interligados. Esses fiozinhos aí que ligam o mundo é a nossa energia, a nossa energia mental se conectando, a nossa energia física se conectando e, acima de tudo, a nossa energia kármica, que tem energia kármica, que também está ligada lá com uma porção de povos aí que a gente não sabe, né? Verdade. Pois é. Civilizações precárias assinalam as primeiras idades. Os maiores impérios esboram-se uns após outros na refrega das paixões. O Egito, Nínive, Babilônia e o Império dos Persas caíram. Roma e Bizâncio, ruídas pela corrupção, baqueiam ao embate da invasão dos bárbaros. Você vê como o negócio veio de longe, hein? Vinha de longe. A gente está falando do povo de hoje e estão todos repetindo as suas barbáries, né? Isso, estamos repetindo, exatamente. Não aprendemos ainda a lição. Lá tinha sentido porque não havia o conhecimento que tem hoje, apesar de que aqueles povos lá vieram de outros planetas que tinham conhecimento. Certo. Mas parece que chegaram aqui e esqueceram tudo, né? Porque repetiram padrões de coisas terríveis, né? Isso, de violências. Violências terríveis, como se fossem animais primitivos, né? Verdade. É terrível isso. Depois da Guerra dos 100 Anos, do Suplício de Joana d'Arc, a Inglaterra é açoitada por terrível guerra civil, a das Duas Rosas, York e Lancaster, que a conduz a 2 passos de sua perda. Então, aqui, nós vemos a continuação dessa precariedade de civilização que ainda tinha. E a Espanha, responsável por tantos suplícios e degolações, com seus conquistadores, seu santo ofício, como é que fica? Onde está hoje esse vasto império no qual o sol jamais se punha? Olha a pergunta dele, hein? Isso ele perguntou lá em 1800, antigamente. Acho que ele está procurando até hoje esse império, né? Ainda não sei onde é que ele está, não. Vede os Habsburg, herdeiros do Santo Império, e talvez reencarnações de algozes dos hussitas. A Casa de Áustria é ferida por todos os seus membros. Maximiliano é fuzilado, Rodolfo cai no meio de uma orgia, a imperatriz é assassinada, chega a vez de François Ferdinand e o velho imperador, com a cabeça encanecida, fica sozinho em pé no meio dos destroços de sua família e de seus estados, ameaçados de desagregação completa.
Onde estão os impérios fundados pelo ferro e pelo sangue dos califas, dos mongóis, dos carlovinhos, dos Carlos IV, dos Carlos V, que Napoleão disse: tudo se paga. E ele mesmo pagou. E a França pagou com ele. O Império de Napoleão passou como um meteoro. Quer dizer, aí a gente vê aqui, né, esse Carlos V, que era filho lá da rainha lá, que emparedava todo mundo dentro nas paredes lá daquele museu do Louvre. Nossa Senhora, aquilo ali. A energia é terrível, né? Foi ele o responsável pela noite de São Bartolomeu, né? Detenhamos-nos um instante nesse prodigioso destino, que depois de haver lançado um clarão fulgurante através do mundo, vai extinguir-se miseravelmente no rochedo do Atlântico. É bem conhecido de todos esta vida, e, por conseguinte, melhor do que qualquer outra, deve seguir de exemplo, como disse Maurice Maeterlinck. Pode observar-se uma coisa, que as 3 causas principais das quedas de Napoleão foram as 3 maiores iniquidades que ele cometeu. Primeiro, o assassínio do Duque Ecken, condenado por sua ordem, sem julgamento, sem provas, executado nos fossos de Vincennes, assassínio, que semeou em redor do ditador ódios, daí em diante implacáveis, e um desejo de vingança, que nunca abrandou. E foi depois a odiosa emboscada de Bayonne, que ele atrai por baixas intrigas para despojá-los de sua coroa hereditária, os bonocheirões e excessivamente confiados Bourbons de Espanha. A horrível guerra que se seguiu, que tragou os 300.000 homens, toda a energia, toda a moralidade, a maior parte do prestígio, quase todas as garantias, quase todas as dedicações, todos os destinos felizes do Império. Foi finalmente a horrorosa e indesculpável campanha da Rússia, que terminou pelo desastre definitivo da sua fortuna nos gelos de Berezina ou nas neves da Polônia. E a história da diplomacia europeia nos últimos 50 anos não escapa a essas regras. Os autores de faltas contra a iniquidade têm sido castigados como que por uma mão invisível. Olha a história de Napoleão. Conta aí, Ricardo. Conta aí essa história de Napoleão, então, que é uma coisa maravilhosa. É bem interessante, né? No livro Cartas e Crônicas, né, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, nós temos o capítulo 28, né, Kardec e Napoleão, em que é justamente contada essa história de que depois que o Napoleão ele passou para ser o primeiro cônsul da República Francesa, né, foi feita uma cerimônia lá nas esferas superiores, né, e ele foi levado, foi desdobrado, né, foi levado para lá, e tinha lá reunido, inclusive, diversos personalidades antigas, né? Inclusive, né, é interessante que nesse capítulo a gente fica sabendo que Napoleão foi o Caio Júlio, tinha sido já o Caio Júlio César, né, que é justamente aquele que a gente citou há pouco tempo atrás aqui, ditador, que foi né? O primeiro ditador, exatamente, do Império Romano. E olha só, ele já estava tendo a segunda chance dele. Olha só que interessante, né? Então, teve essa cerimônia justamente para que ele fosse orientado, né? Alertado de que ele tinha uma missão nobre para cumprir, que era justamente a questão da libertação da França, na preparação da França para a vinda
do espiritismo. E ele foi, inclusive, orientado por Kardec. Kardec era espírito naquela época, ele não tinha encarnado ainda. Ele deu toda a orientação, deu todo o apoio para ele, né? O apóstolo, né, que seria Kardec, né, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Então, ou seja, teve toda aquela cerimônia, né, toda aquela questão, aquelas unidades de legião romana, né, conforme eu tinha falado, várias personalidades, Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, foi uma cerimônia, foi um evento aí realmente que e parece até que eles sabiam que precisava ter um evento grande para tentar fazer com que esse espírito, né, tivesse força de vontade, né? Então, finalizando aqui no capítulo, né, o que ele fala, né? Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon, né? Era o Kardec, né? Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenado a Pio VI coroá-lo em Paris. Então, foi só o Kardec se afastar para poder encarnar, né, porque ele tinha também a necessidade de encarnar para poder realizar o trabalho, afastou. Olha só a necessidade que a gente tem de fazer muita oração, pedir muita ajuda para os espíritos, para poder segurar esses nossos instintos selvagens, né? E aí, terminando aqui, né, Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões e aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então, o que é interessante também aqui dessa questão do Napoleão é que a espiritualidade, né, conforme a gente estava conversando antes, né, Regina, a espiritualidade tirou todo esse poder dele e deixou ele guardadinho lá na isolado. Exatamente, solitário lá, não é isso? Justamente aí, a humildade teve que entrar ali, porque senão ele nem ia ficar se dando soco na cara, né? Exatamente, exatamente. E aí ou a gente você percebe... se humilda ou tá ferrado. Isso. E a gente percebe também a influência que a espiritualidade tem no destino do nosso mundo, né? Então, ou seja, existe regulamento. Nós temos sim um livre-arbítrio, mas tem limite para tudo. A liberdade tem limite, não é isso? A nossa liberdade acaba onde começa a do outro. Então, a espiritualidade, ela permite que você conduza até determinado momento em que você já não tem mais condição, e aí ele afasta. Assim como a gente tem visto, né, diversas civilizações que sobem, né, vão lá em cima, só que aí aquela ânsia de conquista, de poder, de cobiça, faz com que já não seja interessante para a espiritualidade manter aquele status quo. E aí desmorona tudo. Olha a lei da destruição, não é isso? Desmorona tudo para poder... Isso, exatamente. Isso acontece até na questão individual mesmo. Se você tem poder, você sobe. Se você não sabe usar aquilo ali, a sua queda é vertiginosa, né? Exato. E é uma queda necessária para o aprendizado do espírito.
o corpo vai Exatamente. sofrer, não é isso? A gente, às Exatamente. vezes, né, a gente tem aquela condição boa, aquela situação maravilhosa, e a gente, de repente, perde tudo isso e acha que o mundo acabou, que a nossa vida acabou. Não, na verdade, está sendo dada uma oportunidade Começando. de a gente desfazer tudo aquilo de errado que a gente estava fazendo. E a gente não entende, É né? Quanta gente se verdade. suicida assim, né? Achando que a vida acabou e, na verdade, está sendo dando uma segunda chance para ela. Então, aí, continuando a falar, né, crimes que daquela época, né, o maior crime de pirataria. A Rússia prestou apoio à Prússia, invasão dos ducados dinamarqueses, e aí o maior crime de pirataria foi aí. Foi por causa disso punida, né? A própria Prússia foi punida no Congresso de Berlim, desapossava de todas as vantagens obtidas sobre a Turquia. Depois, mais cruelmente ainda, pelos reveses da Guerra de Manchúria e sua terrível repercussão em todo o Império dos Czares. A Inglaterra, depois de ter arrastado a França à longa campanha de Crimeia, que foi toda a seu favor, não deixou de continuar, mais ou menos por toda parte, uma política fria, egoísta, homicida. Depois da Guerra dos Transvaal, vê-se mais enfraquecida, aproximando-se, talvez, dos tempos que Sir Robert predisse em termos que causam de admiração. A habilidade dos nossos homens de Estado os imortalizará, se para nós suavizarem esta descida, de modo a evitar que se transforme numa queda, se a dirigirem de modo a fazê-la parecer-se com a Holanda e não com Cartago e Veneza. Tal será a sorte de todas as nações que foram grandes por seus filósofos e pensadores e que tiveram a fraqueza de pôr seu destino nas mãos de políticos ávidos e desonestos. A gente está falando isso lá em 1800. E a gente não aprendeu. Continua. Está vendo? Tiraram os filósofos e pensadores que seguravam algumas nações, ainda conseguiam, né, colocar, porque eles não tinham interesse material, o interesse deles era cultural, era, né, subir o espírito. Aí botou na mão de político, acabou, está todo mundo aí agora até hoje, né? E é o mundial, né? Por isso a gente está passando. Por isso a gente está passando pelo que está passando. Não tem nada a ver com o Brasil só. Olha só, Rússia, Inglaterra. Então está todo mundo sofrendo agora também do Covid? Isso. Não tem jeito, todo mundo está passando pela queda. Não tem como, não tem prioridade, não tem QI, não tem QI. Napoleão III, no exílio, é interessante, ele em desvalimento e doloroso retiro, começou a espiar o seu pouco respeito às leis morais. Quanto à Alemanha, quem sabe o que lhe reserva o futuro? A história é um grande ensino. Podemos ler em suas profundezas a ação de uma lei poderosa. Através da sucessão dos acontecimentos, sentimos, por vezes, perpassar como que um sopro sobre-humano. No meio da noite dos séculos, vemos luzirem por um instante, como relâmpagos, as radiações de um pensamento eterno. Para os povos, como para os indivíduos, há uma justiça. No que respeita aos povos, podemos seguir-lhe a marcha silenciosa. Vemos-la muitas vezes manifestar-se através do encadeamento dos fatos. Não sucede o mesmo com relação ao indivíduo? Nem sempre ela é visível como na vida de Napoleão. Não se lhe pode seguir a marcha, quando sua ação, em vez de ser imediata, se exerce a longo prazo. Tem coisas que realmente eles não podem nem ser imediato, porque colocaria a vida da pessoa impraticável, né?
É. Porque ela tem tanto problema para resolver que aí vão deixando aos pouquinhos, né? Primeiro, coloca numa vida mais simples, para ver o ponto, o que ele vai fazer, né? Se ele tiver essa garra de fazer modificações, ele dá saltos na evolução. E há muitas coisas que ele poderia passar depois, ele não passa, ele não precisa mais passar. É verdade. E eles dão todas as chances, né? Eles dão todas as chances. Não tem essa de dizer, eu não tenho chance, Papai do Céu está me perseguindo. Não tem essa. Nesse livro, Obras Póstumas, que você colocou aqui, tem um trechinho que eu achei interessante da regeneração da humanidade. Isso, exatamente. Aqui a gente tem um trechinho que achamos interessante, né, que é: não acrediteis no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Ela deve progredir ainda e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação e a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que se desmorona. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo terminará através dele com a geração que se vai, e a nova geração erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então, ele está justamente falando dessa questão que não vai acabar. O mundo não vai acabar, nós não vamos acabar, nós somos espíritos imortais. O máximo que é possível acontecer é perdermos esse corpo. E, muitas vezes, até também, perdemos até sem saber dos desígnios divinos. A gente tem que também entender isso, tá? Nós não conseguimos explicar muitas vezes o que acontece, mas a gente, conhecendo através das orientações que a gente tem no Evangelho e também nas obras de Kardec, a gente entende que existe tudo um fim providencial. Esse nosso mundo não vai se acabar, não será permitido que ele acabe, porque ele não está aqui para o nosso gozo, o nosso prazer, ele está aqui para nós termos um aprendizado. Então, a gente vê aqui no final ele falando justamente da geração. Nós estamos observando, né, Regina, que essa geração, essa garotada nova que está chegando aí, realmente tem muita gente aí com uma nova percepção, uma percepção diferente. Às vezes nós temos alguns vídeos aí, por exemplo, de crianças que se recusam a comer carne, não é isso? Tem muita coisa aí que está mostrando que realmente está havendo uma mudança. Agora, cada um de nós temos que trabalhar pelo nosso desenvolvimento, a nossa elaboração, o nosso entendimento de tudo isso que está acontecendo, de tudo que é essa criação, para nós continuarmos nesse mundo de regeneração, né? Porque senão nós vamos ter que ir para outro local onde a gente vai poder, né? Nada se perde, não é isso? A gente vai poder ajudar aquela civilização e a gente vai estar ambientado também, entendeu? Eu costumo dizer muito lá no curso dos médicos, né? Eu costumo falar, a terra de regeneração não vai ter churrascaria rodízio. Então, quem gosta de churrascaria rodízio, vai para o mundo onde tem churrascaria rodízio, não é isso? Não vai ter carne para esse povo todo aqui, não vai ter terra para poder abrigar todo esse gado. Então, alguma coisa é bom a pessoa se acostumar já comendo legumes, verduras. Eu estou fazendo isso, exatamente. Já parei de comer carne vermelha, estou só comendo carne branca. A gente está tentando aí se adaptar para poder, né, se colocar lá como candidato a continuar na regeneração, não é isso? Isso aí. Ele fala, então, sobre a reencarnação, né? A reencarnação, o regresso à carne, né? É o escudo invólucro da matéria, o escuro invólucro da matéria que cai sobre a alma e produz o esquecimento. Encobre-nos a sucessão dos efeitos e das causas. Mas, como vimos, particularmente nos fenômenos de transe,
desde que podemos erguer o véu estendido sobre o passado, ler o que está gravado no fundo do ser humano. Então, na adversidade que o fere, nas grandes dores dos perversos, nas aflições pungentes, somos obrigados a reconhecer a ação de uma causa anterior, de uma causa moral, a nos inclinarmos ante a majestade das leis que presidem aos destinos das almas, das sociedades e dos mundos. Então, na hora que eu estou descendo aqui para o mundo da carne, eu esqueço, mas eu sou terminantemente guiado pelos instrumentos que são colocados na minha mão para entender o caminho que eu tenho que seguir. Agora, se eu escolho e não quero aquilo ali e vou para o outro lado, aí o comprometimento é meu. Mas a gente recebe nas mãos exatamente aquilo que a gente pode receber, aquilo que a gente é capaz de receber e que precisa receber. Muitas vezes a gente se revolta com isso, né? É por isso que lá, os tempos chegados da Gênesis, hein? Que você estava falando dos sinais dos tempos. Hoje a gente está vendo os sinais dos tempos aí bem característicos. Não Isso, tem exatamente. como. A gente aproveitou um item aqui que a gente achou interessante, né? Seria o item 2, justamente nesse capítulo 18, né, da Gênesis, né? Os tempos são chegados, sinais dos tempos, né? Quem quer que tenha... Lembrando que essa Gênesis é do Kardec. Ah, sim, sim. Isso. Não o pessoal pensar que é na Gênesis da Bíblia. Não. Exatamente. É bom lembrar mesmo, né? Quem quer que tenha meditado sobre o espiritismo e as suas consequências e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre um novo caminho à humanidade e lhe desvenda os horizontes do infinito. É importante aqui que ele está lembrando que a maior preocupação que a gente tem que ter com o espiritismo não é com os fenômenos, não é isso? É justamente a necessidade da nossa melhora moral, não é isso? É o conhecimento para que a gente moralmente se eleve, para que a gente possa realmente progredir, né? Se a gente ficar só nos fenômenos, a gente não está resolvendo as nossas questões, né? Então, continuando aqui, ao iniciá-la nos mistérios do mundo invisível, ele lhe mostra seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no estado corporal. O homem não caminha mais às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O futuro se mostra a ele na sua realidade, despojado dos preconceitos, da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para ele como a sucessão dos dias e das noites. Ele sabe que o seu ser não está limitado a alguns instantes de existência efêmera, que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que ele já viveu, que viverá outra vez e que de tudo o que ele adquiriu em perfeição pelo trabalho, nada é perdido. Ele encontra nas suas existências anteriores a razão do que é hoje em dia e do que o homem se faz hoje, ele pode deduzir o que será um dia. Muito bonito esse trecho, né? Muito interessante, né? Muito interessante. É isso aí. E é bom para a gente refletir. Nós temos que refletir muito. Vamos aproveitar esse período aí de isolamento para refletir. Verdade. O que eu vou ser amanhã? Aí olha para o lado, vê o que você está semeando. O que você está semeando é o que você vai trazer amanhã para a tua vida, né? Exatamente. Se está de braço cruzado, não vai fazer nada, porque não vem outra rede na próxima, não. Exatamente. Vamos observar as nossas tendências, né? Perguntar, vem cá, essas tendências aqui, isso aqui é o que o Cristo ensinou para mim? Olha, Cristo não me ensinou isso. Então, isso aqui é uma coisa que eu devo tratar, eu devo resolver isso aqui porque não é bom para mim, não é isso? Isso aí. Então, o plano da história vai se desenrolando em linhas maravilhosas, né? Deus envia à humanidade Messias, seus reveladores, visíveis e invisíveis,
os guias, os educadores de todas as ordens. Mas os homens, na liberdade de seus pensamentos, esse é o problema, da sua consciência, escuta-os ou desatende-os. O homem é livre. As incoerências sociais são obra sua. Ele lança sua nota confusa no comércio universal. Mas essa nota discordante nem sempre consegue dominar a harmonia dos séculos. Cara, isso é poético, né? É poético. Eu não consigo deixar de dizer, né, que esse cara é muito poético. Né? Lança sua nota confusa no comércio universal. Quer dizer, o homem faz realmente da vida dele um comércio. Ele se vende, né? E se vende barato, tá por cima. Muito barato, né? E aí, o que acontece? Acaba, né, colocando desarmonia, colocando nota invertida na música, fazendo com que haja aquele acorde dissonante no meio da obra, né? Exatamente. Criando reveses. Não é? Aí vai lá, não acontece tudo e a gente diz assim, meu Deus, a vida está um horror. Está um horror, porque você fez isso com a vida, nós fizemos isso com a vida. Nós fizemos isso com a vida. Exatamente. Né? E terminando, então, aqui, né, nós temos o livro do Leon Denis, O Grande Enigma, que eu achei muito interessante também, né, Ricardo? Falando da solidariedade. Isso. Então, a gente tem aqui um trecho do capítulo 3, Solidariedade, né, Comunhão Universal. Em todos os tempos, o pensamento elevado irradiou no cérebro humano. Deus, em sua equidade, nunca recusou o seu socorro, nem sua luz a raça alguma, a povo algum. A todos tem enviado guias, missionários, profetas. A verdade é uma e eterna. Ela penetra na humanidade por irradiações sucessivas, à medida que nosso entendimento se torna mais apto para assimilá-la. Cada revelação nova é a continuação da antiga. E este caráter do espiritualismo moderno, que traz o ensino, um conhecimento mais completo do papel do ser humano, uma revelação dos poderes recônditos que ele possui e também de suas relações íntimas com o pensamento superior e divino. Aqui é interessante que ele mostra essa noção dessa mistura aí, desse fermento que ele faz, né? Isso vai trazendo aí espíritos mais elevados para nos auxiliarem, né? Nós nunca somos largados, nós não estamos abandonados, não é isso? Deus, nosso Criador, está sempre conosco. Nós é que temos que precisamos ter força de vontade, buscar nos conectarmos com eles, com esses espíritos mais elevados que estão aqui para nos auxiliar, né? Para que a gente possa realmente aproveitar essa encarnação. É isso, a gente pode aí, a gente vê que todo esse conhecimento que a gente tem é muito pequenininho, diminuto, em relação à verdade absoluta, né? Que é a verdade divina, né? Mas nós estamos, à medida que a gente vai tendo condições, as revelações vão chegando. A gente também não adianta também ter pressa, não adianta querer conhecer, saber coisas pelas quais o nosso cérebro físico não tem condições de processar. Agora, o que nós temos que trabalhar muito? É com a moral, é com o evangelho, não é isso, Regina? Você sempre falou sempre muito isso, né? A necessidade que a gente tem de se focar no evangelho, no nosso porque guia, no nosso modelo. Sem essa evolução moral, a gente não fecha o triângulo de força. Isso. A gente não adianta ficar só duvidando e procurando conhecimento, e duvidando e procurando conhecimento, e continua duvidando e procurando conhecimento, mas a gente não fecha a explicação do conhecimento e bota o conhecimento no coração. Aí ele fala aqui uma coisa interessante, que a revelação dos poderes que o homem possui está no papel das relações íntimas com o conteúdo interno dele. Porque ele tem pensamento superior e divino dentro dele. Então, se ele for buscar lá dentro, aí o processo do autoconhecimento vai chegar a isso.
Aí tem esse conhecimento. Aí lembra até do cérebro triuno, né? Não é? Do córtex frontal, né? Isso, a gente acessar essas regiões aí. Exatamente. Tem que elevar a vibração para poder conseguir isso, né? Com certeza, não tem jeito, né? E as pessoas não acreditam nisso, né? Ainda não acreditam que nós temos todo o potencial para sermos felizes. Exatamente. Agora, a gente condiciona a felicidade. Só você feliz se tiver isso. Só você feliz se tiver aquilo. Aí fica difícil. Aí fica difícil a felicidade. Exatamente. Mais uma vez, então, nosso Leon Denis, né? Nosso coleguinha de estudo, está nos trazendo mais conteúdo e uma bagagem histórica imensa para nós não ficarmos nos queixando que a nossa era que é a pior. Exatamente. A gente está vendo aí coisas bem ruins, né? Muito ruins. Então, não é hoje que o mundo está sofrendo, não. Já vem sofrendo durante muitas cadeias. Eu acho que isso é bom ficar bem gravado. O homem ainda não aprendeu a se livrar do mal. Por isso, o mal ainda continua a existir. Exatamente. Nós alimentamos ele, né? O mal só vai terminar quando o homem entender que é ele que tem que fazer o bem. Ele não tem que esperar o bem do outro, não. O outro não faz o bem, eu também não faço. Exato. Pois é. Aí o outro não é preso, ele faz, roubou, não sei o quê, então eu também posso roubar. Então você vai fazer o mal igual ao outro. Meu Deus. Exatamente. Não tem isso. Cria um círculo vicioso, né? Exatamente. É o mal gerando mal, gerando mal. E que é permitido para que a gente possa enxergar isso. É isso? Nós é que temos que deixar de ser tão rebeldes, não é isso? Exatamente. Nos curvarmos às leis naturais. É isso aí, Ricardo. Então, boa noite a todos. Que todos tenham uma boa semana, uma boa noite, para que os anjinhos todos estejam ao lado de vocês e vocês consigam ter insights na vida para fazer do limão a limonada, porque a gente precisa fazer criações para não ficar no marasmo, para modificar a história da humanidade. Somos nós que vamos modificar essa história. Isso aí. Porque nós fomos eles lá ontem. Agora precisamos ver que queremos ser diferentes. Né, Ricardo? Isso. Vamos encerrar, então, o nosso encontro de hoje. Então, vamos, então, fazer a nossa oração. Pedir que possamos sempre agradecer todo dia, na hora que acordamos, toda noite, na hora que dormimos, essa oportunidade que estamos tendo de vivenciar tudo isso, e através desse conhecimento que nós estamos recebendo, que tenhamos força de vontade para nos modificarmos, para que possamos, sim, melhorar esse mundo. É responsabilidade nossa, de cada um de nós, criarmos aí uma psicosfera positiva, de vibrações elevadas, para que a gente possa progredir cada vez mais nessa nossa encarnação e em outras que virão. Sendo assim, pedimos permissão para encerrar, dizendo juntos, graças a Deus.